Caos no transporte público em São Paulo. Mais de meio milhão de pessoas prejudicadas pelo fechamento de terminais. Forte chuva causou alagamentos na cidade de São Paulo e no ABC Paulista agora à tarde. Em Santo André. E hoje é o dia mais lento na cidade de São Paulo em todo o ano de 2025. A cidade acabou de bater o recorde de congestionamento. Só no nosso. Neste documentário, acompanhamos os trajetos de Cauã, Matheus, Robson e Tida. Eles utilizam diferentes modais para se deslocar pela maior metrópole da América Latina. Para esses personagens, a rua não é apenas um caminho, é um espaço onde o tempo é a mercadoria mais valiosa e, muitas vezes, a mais escassa. Em São Paulo, o deslocamento é parte importante da jornada diária. A pesquisa Origem e Destino registrou uma inversão histórica, onde o transporte individual agora representa 51% das viagens, superando o coletivo. Essa diminuição se dá pela falta de conexão no transporte público. Entre a partida e a chegada, surge a necessidade de preencher esse período. Eu curto ouvindo um sonzinho, cada dia uma coisa, às vezes é rap, reggae, rock, mas normalmente é rock. E gosto também de vir admirando a paisagem, gosto de ficar observando como é gostoso, né? O vento na cara, pedalar, fazendo... Conforme você vai cansando, você vai se sentindo mais leve também, então é bem gostoso, é um vício praticamente para mim. Eu tenho intercomunicador na moto, então eu vou escutando música, às vezes vou escutando podcast... E às vezes até vou fazendo reunião no meio do caminho. E aí é isso, agora é a hora que você coloca o fone na música e vai ouvir. Eu tento aproveitar ele de inúmeras maneiras, né? Eu tento focar em mim, eu me programo, eu converso muito ali sozinha, tento programar o meu dia ali nesse período que eu tô aqui dentro. Porque como é inevitável você não ficar parada, então você utiliza esse tempo de inúmeras maneiras. Nossa, o quê? São 3 horas igual todo mundo fala, todo mundo tem as mesmas 24 horas? Tem. Só que todo mundo tem situações diferentes. O caminho daqui pro escritório acaba sendo muito rápido, em mais ou menos uns 20 minutos eu chego lá. Todo dia. Todo dia. 1 hora, 1 hora e meia. Em média, 20, 22 quilômetros. Entre 50 minutos e 1 hora e 10. O alto fluxo que tem, geralmente é 1 hora e 15, 1 hora e 20 de manhã. E na volta ali é até 1 hora e meia, 1 hora e 40 mais ou menos. A mobilidade urbana em São Paulo é marcada por uma infraestrutura em constante adaptação. Essas intervenções buscam modernizar a experiência de quem se desloca pela capital e otimizar o tempo de trajeto. Diante desse cenário de atualizações, algumas melhorias no transporte paulistano são identificadas por quem utiliza o sistema diariamente. O bom foi o monotrilho. O monotrilho ajudou bastante. Salvou bastante. Porque antes era só o busão. Que aí ia ser naqueles estilos, naqueles ônibus maiores, né?
E o trajeto dele pega a Anhanguera toda. Aí de um trajeto de 1h30, desceu pra meia hora, né? Que é o do monotrilho, quando funciona tudo certinho. Né? E não tinha tanta ciclofaixa em tantos trechos assim, era bem menos. Hoje que você falou, acho que até não é nem 90%, é uns 99% que eu venho em cima da ciclofaixa. É uma segurança. Com relação a tempo, é indescritível a quantidade de o que se ganha de tempo com o corredor. Eu acho também com segurança, quando você tem todas as motos andando no mesmo caminho, é mais seguro para a moto e para os carros, porque sabem que ali as motos estão passando, então você tem menos troca de faixa. A jornada de Cauã é um exemplo da complexidade logística da periferia. Ele cruza a capital de um extremo ao outro, saindo do Parque São Rafael, na zona leste, rumo a Barra Funda, na zona oeste. São cerca de 25 quilômetros percorridos diariamente em um inventário vivo da mobilidade paulistana. Ele combina ônibus, monotrilho, metrô e trem. É uma rede de modais que tenta aproximar uma São Paulo que persiste em se fragmentar. Acabou de passar um. E aí aqui já direto para Barra Funda. Direto para Barra Funda. E aí o bom é que diminui o tempo porque não precisa pegar outro ônibus. Se precisasse pegar outro ônibus aí ia aumentar mais. Mas como é só trem é bem mais rápido. No asfalto paulistano, a urgência molda o comportamento de quem pilota ou pedala. Essa pressa constante impacta diretamente a segurança nas vias. Em 2025, a capital paulista acumulou 26.820 sinistros de trânsito. Embora o dado represente uma queda de 9,8% em relação ao ano anterior, a estatística reforça que o risco é um componente real da jornada, alimentado por uma correria que afeta a todos, independente do modal escolhido. Aquele caso da morte, na linha Lilás, né? Aí eu particularmente fico até com um pouco de medo, assim. Porque você tá natural, né? Você tá naquela correria do dia a dia, tá natural. E aí você acaba que no desespero tenta entrar, tenta fazer algumas coisas, você nem pensa em ficar preso. Você só pensa em entrar. Tá tão imerso ali pensando no trabalho, pensando nas suas coisas, que você não percebe a correria. Isso é meio bizarro. E também tem que acontecer esses casos pro pessoal ter, de certa forma, um policiamento, né? Que aí agora eles estão com segurança. Agora tem sempre uns caras aí, antes não tinha. Não tinha. O pessoal com megafone. Eu tenho mais medo de ciclista do que de carro e moto. Acho que assim, o próprio ciclista virou moda em São Paulo hoje em dia andar de bike. E tem gente que não consegue nem andar a pé direito e quer andar de bike. E isso é um perigo tanto para eles como para a gente, que já está mais acostumado. Então acho que falta muita educação. E o que está atrapalhando muito hoje é o negócio da bicicleta elétrica. O negócio da bicicleta elétrica que é que nem uma moto. Tem bicicleta elétrica aí que é mais rápido que moto. Então virou essa febre, então não só de bike, agora o pessoal não quer chegar suado, não quer fazer exercício, tem medo de trânsito, tem medo de comprar uma moto por causa do trânsito, então ele compra uma bicicleta elétrica que é igual uma moto e passa por cima dos ciclistas aí, tinha que mudar essa lei também porque tá um absurdo. A moto, ela é perigosa? É. Já caí de moto algumas vezes, tinha um amigo meu que dizia que moto é feito para cair, por isso tem duas rodas, né? Se não fosse assim, teria 3 ou 4. Enquanto boa parte da cidade se arrasta em fluxos lentos, Robson utiliza a moto para dominar o asfalto. Há 8 anos, ele faz o trajeto da freguesia do Ó até a Bela Vista. Seus 20 minutos de percurso contrastam com a lentidão sistêmica de São Paulo. Para ele, o tempo conquistado sobre 2 rodas deixou de ser apenas uma questão logística, para se tornar uma filosofia de vida. Bom, contar um pouco como eu cheguei em moto. Eu desde moleque, eu sempre gostei muito de carro, sempre. A ponto de que o meu primeiro veículo foi um Jeep 74 aos 15 anos de idade. Então eu comprei um Jeep em parceria com meu pai e tal, e eu sempre gostei muito de carro, sempre. Até que um dia, trabalhando na Avenida Paulista, eu trabalhava no começo da Paulista, que é ali perto do Paraíso, morando nessa região, na freguesia, sempre morei por aqui. Eu peguei um ônibus às 6 horas da tarde e eu cheguei na minha casa, eram 9h30 da noite. Era uma quarta-feira, eu me lembro desse dia. E não tinha acontecido nada, não tinha chovido, não tinha nada. Foi simplesmente um trânsito de cruzar Paulista, Doutor Arnaldo, Pacaembu, que era o caminho que o ônibus fazia.
Nesse dia falei, chega, vou comprar uma moto. O transporte utilizado revela a estrutura de São Paulo, mas também molda a identidade de quem o ocupa. Em uma capital que carece de integração, o modal deixou de ser apenas uma ferramenta para se tornar uma tática de guerra. O paulistano mede o risco pelo ganho de tempo ou de conforto, e nessa conta, o veículo define quem o sujeito é na multidão. Acabei comprando uma moto sem saber pilotar a moto. Comprei e aí saí com ela e não sei o que tal, e óbvio, no primeiro dia que eu saí com a moto, caí com a moto, faz parte do processo. Mas desse dia em diante, eu me apaixonei por moto, pela praticidade e pelo gostoso que é. Acho que só quem anda de moto sabe o que é gostoso andar de moto. E depois disso, eu destravei uma nova função na minha vida, que é viajar de moto. Eu não trocaria. Como eu falei, eu não gostava de moto, comprei por necessidade e acabei me apaixonando por isso. Aí você me perguntou se que outro meio de locomoção eu faria. Talvez se tivesse o teletransporte, talvez fosse uma opção. Mas hoje, posso dizer que eu não trocaria a moto por nenhum outro veículo. A volta é cansada para mim, é cansativa, porque eu fico na roça aqui, é uma lida cansativa. É sol, calor, ou é frio e chuva. Então você sai cansado porque é um trabalho físico. Mas também, nossa senhora, quando eu chego em casa, quando eu saio daqui que eu monto na bike e falo, será que eu vou de bike? Será? Ai meu Deus, eu volto de ônibus. Mas na hora que você já começa a lembrar do caminho, está um tempo gostoso, meu Deus, não troco por nada. Com essa percepção de assim, sempre você fica olhando para o céu, será que amanhã vai dar? Que a gente combinou ontem, choveu à tarde, né? A gente até pensou, será que não vai dar? Já era para ter feito essa matéria na semana retrasada que choveu. Então quando chove dá uma atrapalhada. Se só chover, eu até gosto de pedalar na chuva, que tem o capa, tudo, os equipamentos. O problema é quando venta e quando tá frio, aí é meio complicado. Eu venho de transporte público, prefiro também. Que até isso, como eu ando metrô, metade do caminho, depois eu pego um ônibus da Vila Madalena para cá, e ele vai nessa faixa de ônibus. Então eu vejo muito carro parado no trânsito e o ônibus vai embora. Então hoje em dia também até o transporte público melhorou bastante, na minha opinião. E aí eu venho de transporte público. Questão de conforto, obviamente, é o carro, né? É um trajeto em que se eu tiver que parar para fazer alguma coisa, eu consigo tranquilamente. O transporte público, ele leva também, mas a sua questão de programação é muito maior. Porque se você acha que o fluxo de carro é gigantesco no horário de pico, o do transporte público é muito maior, entre metrô e trem eu também prefiro ônibus. Você vai vendo a cidade, sim, tem a coisa assim, exatamente. Essa é a parte em que eu sempre aproveito também, porque raramente eu tô de passageira. Então eu paro para prestar atenção, né? Às vezes muita coisa muda a todo instante e você não consegue ver, porque você tá focado aqui em dirigir, no trânsito. É que igual ali no caso da onde eu moro, eu teria que pegar o Vila das Belezas, o fluxo é muito grande. É muito grande e você tem que se espremer para entrar. Né? Literalmente falando, você tem que se enfiar lá dentro. E quando acontece qualquer coisa ali, mudança de clima, parece que vai chover, acabou. Isso te atrasa ali umas 3 horas no mínimo para chegar no trabalho. Então, como eu tenho carro, eu acabo não correndo esse risco, né? Maria Aparecida Leite, a Tida, concentra sua rotina na Zona Sul. Há 3 anos, ela trabalha na administração de uma oficina de caminhões e ônibus, convivendo diariamente com a mecânica dos grandes veículos que movem a cidade, mas que ela prefere evitar. É a escolha de quem busca um deslocamento mais tranquilo e a comodidade de seu próprio ritmo. Principalmente carro de mulher, porque mulher ela leva muitos detalhes, mulher é muita coisa, então acaba assim sendo uma extensão. A gente acaba deixando ali opções de roupa, quem usa maquiagem, essas coisas, é literalmente uma extensão, né? A gente acaba aproveitando o veículo em todos os sentidos de espaço. O silêncio é essencial. Eu gosto muito
Eu gosto muito de pessoas, mas eu curto muito a minha companhia sozinha. Eu fecho os vidros, deixo tudo no silêncio e vou ali dando acesso a pensamentos e vou me curtindo, vou curtindo a minha companhia. Né? Às vezes tem dias que estou mais animada, então eu boto uma música barulhenta, mas tem dias que eu quero literalmente silêncio. Enquanto muitos usam motores, Matheus aposta na cadência das pedaladas. Sem o isolamento da lataria ou a exatidão dos trilhos, ele encara a cidade diretamente. Há um ano, o trajeto de 20 km sobre a bicicleta tornou-se seu espaço de observação e exercício. Trabalhando em uma horta orgânica, ele equilibra a calmaria do plantio com a exposição direta aos riscos e a dinâmica acelerada da cidade. Nós estamos num lugar que se chama Sítio Sampa. É considerada a maior horta urbana de orgânicos de São Paulo. Aqui a gente produz verduras, vários tipos, legumes e algumas frutas. Ao fim de cada jornada, percebemos que a cidade é desenhada por trajetórias que nem sempre são frutos de uma escolha simples. Cauã, Matheus, Robson e Tida mostram que cada um, ao seu modo, encontrou um jeito de fazer o próprio trajeto. São Paulo exige muito, mas oferece a escala e o encontro que poucas cidades no mundo permitem. Habitar este movimento é mais do que resistência, é a descoberta diária de que, apesar de tudo, viver aqui é participar de algo grandioso. Afinal, para além do asfalto, é nessa engrenagem que a vida paulistana acontece, e é por isso que tantos escolhem fazer daqui o seu lugar. Se chegar cedo, ver o sol nascer, esse tempo gostoso, ver os passarinhos acordando aqui, fica passarinhada aqui, nossa, eu acho demais. Nem parece que está em São Paulo, no meio de São Paulo, um silêncio, só os barulhos de bicho, é um paraíso mesmo. A gente acaba aprendendo a lidar com essas situações, né? Joga um pouquinho pra lá, acorda um pouquinho mais cedo, é uma cidade que não dorme, né? Sempre tem coisas para fazer. São Paulo tem muitas possibilidades, ele acolhe todos, ele acolhe quem dorme cedo, quem vira madrugada. Então, eu gosto.